vamos tentar fazer mais na prática, agora falar da prática, de ler o edital. Eu trouxe então para vocês os prints, né? Porque mais para vocês verem ali o sistema, né? Que eu falei de manhã, o SIC Cultura, que é o estadual. Então isso aqui eu trouxe só a telinha inicial ali para vocês verem. Depois quando vocês entrarem lá, tá em consulta pública, que eu falei vai estar até sexta aqui, ó. Vai ter esse quadradinho aqui que vocês clicarem lá em consulta pública, vai abrir os 2 editais, que eu baixei o PDF pra gente dar uma olhada agora, tá? A ideia aqui, gente, eu não vou ler o edital inteiro, senão a gente vai dormir aqui, né? Vamos com sono, ler toda aquela coisa, é chato. Eu sou rata de edital. Minha chefe lá na UFPR fala, nossa, você nunca viu alguém gostar tanto de ler um edital. Porque eu gosto de ler edital. Eu leio tudo que é edital que aparece para mim, eu leio inteiro, sim, leio praticamente tudo. E não leio só edital de abertura, eu leio edital de convocação, edital de classificação, edital de tudo. E isso a gente aprende também, tá? Isso é uma técnica que você acaba descobrindo o que está sendo aprovado, quantidade de vaga. Então, eu tenho um monte de informações assim que eu sei hoje em dia sobre projetos, de tanto que eu leio os editais, independente se eu fui convocado ou não, se eu participei ou não. Mas a gente lê as áreas que mais são concorridas. Por exemplo, tá? Um exemplo aí para todas as áreas de vocês, não falando só da Paulo Gustavo agora, mas vamos concorrer edital do Estado. A cada 2 anos eles lançam o edital do Profice, que é aquele que eu falei mais cedo lá, que é para captação de recursos no Estado do Paraná. E eles lançam por área. Então, é teatro, audiovisual, literatura, música. Quais são as áreas mais concorridas, sempre? E como que eu sei isso? Lendo os editais. Sempre tem mais projetos inscritos em quais áreas, gente? Quais que vocês acham que é a área mais concorrida? Teatro, uma das primeiras. Teatro é a mais concorrida. Tem muita gente sempre se inscrevendo no teatro. Muita produtora, muita companhia, muita empresa, muita pessoa física, sempre no teatro. Segunda área mais concorrida. Alguém sabe? Música. Tá? São as mais concorridas essas duas. Teatro e música. Em tudo que é edital. Isso é uma tendência nacional, tá? Aqui no estado, em Curitiba, provavelmente aqui em Guarapuava também vai seguir essa... Porque é aquilo, né? A gente vê no geral, assim. Então, a gente tem muita concorrência no teatro e na música. Audiovisual diminui um pouco a concorrência. Literatura, a concorrência é muito pequena. Eu vou trazer algum... Pequena não, tem concorrência também, mas é menos. Eu trouxe alguns exemplos de projetos que a gente vai ver, de projetos que eu baixei do SIC lá, em PDF. O SIC é esse sisteminha que eu estou falando, né? Que é Sisprofice, na verdade, o nome, tá? Eu baixei projetos meus que já aprovei lá e alguns que eu enviei que estão em análise, da Paulo Gustavo de Curitiba, que eu ainda não sei se vão ser aprovados ou não, mas para a gente ver na prática lá como que responde aquelas perguntas. Tá? E os de literatura, geralmente, eu aprovei um livro esse ano, vou lançar um livro pela Fundação Cultural de Curitiba, e lancei assim, eu escrevi o projeto sem nenhuma pretensão, porque eu escrevo bastante, mas eu não tenho livros publicados. Eles falam que eu não posso dizer que eu não me considero escritora, né? Sim, Graça, você é escritora, você escreve, mas eu ainda não estou nesse patamar de publicar livros nem nada. Mas agora eu vou publicar um, porque a Fundação lançou um edital de primeiras publicações, né, para autores que não tinham nenhum livro publicado. E eu participei na categoria de crônica e pensei, só escrevi por escrever. Pensei, não vou passar. E passei, era uma vaga. E passei. Então, assim, porque concorrência pequena para crônica. Romance lá talvez tenha tido mais, poesia, conto, não sei. Era uma vaga em cada gênero. E eu passei. Então, assim, às vezes a gente acha que vai ter muita concorrência, não tem, passa. Ou às vezes acha que nosso projeto está muito bom, mas tem muita concorrência, por exemplo, teatro e a música, muito concorrido. E aí não consegue passar, mesmo o projeto sendo muito bom. Tá? Eu vou mostrar esses projetos para vocês aqui na prática. Então, como que eu sei que essas áreas são muito concorridas? Lendo os editais de convocação, os editais de inscritos, que vocês conseguem ver lá a quantidade de inscritos, sai matéria, sai notícia, enfim, geralmente, né? Aí vocês conseguem ter esse parâmetro. Então, às vezes, quem trabalha em várias áreas, eu sugiro, será que eu vou concorrer no teatro, que é o mais concorrido? Por que eu não tento fazer uma coisa em outra área? Né? Então, às vezes, dá para vocês pensarem isso. Aí eu estou falando desse planejamento a longo prazo, tá, gente? Não estou falando só da Paulo Gustavo, estou falando a médio e longo prazo de vocês se profissionalizarem para trabalhar com editais, né?
E também terem vários projetos. Então, assim, que nem eu falei, não pode botar o mesmo projeto em tudo que é edital. Vocês terem várias ideias, de uma ideia central que vocês trabalhem, por exemplo, o hip hop, né? Você pode ter vários tipos de projetos dentro do hip hop, né? Tem slam, tem um monte de coisa que você pode fazer. Isso que eu ia falar, grafite, intercalar. Então, você consegue enquadrar em artes visuais, o grafite, você consegue enquadrar na música, na literatura, o slam, né, batalha. Eu vou mostrar um projeto de slam que eu também tive aprovado pela Fundação. Então, assim, você pode ter várias ideias para você conseguir enquadrar em vários editais diferentes, tá? Não fiquem só numa ideia, né? Não fiquem fixados naquela ideia lá. É só esse o meu projeto. Porque você fica focado só naquele, e aí uma vez você aprova ele, executou, e aí acabou, você não faz mais nada, não tem mais ideias para outros editais. Você não pode, a partir do momento que executou aquele, reapresentar aquele em outro edital. Também não pode, você já fez, já executou, acabou. Lançou aquele livro, você não pode lançar aquele livro de novo por outro edital. Tá? A não ser que seja um edital que permita, mas geralmente o edital pede inédito, né? Tem que ser projetos inéditos. Então, tenham abram a mente de vocês para que tenham ideias várias e tentem enquadrar, né, que possam ser enquadradas em vários editais. Porque tem essa questão da concorrência. Aí tem gente lá em Curitiba, assim, qual será que eu escrevo? Audiovisual, patrimônio. A gente estava conversando agora, eu estava conversando sobre patrimônio. Então, patrimônio é uma área que não tem concorrência quase. Pouquíssima gente se inscreve na área de patrimônio cultural. E patrimônio, gente, não é só o patrimônio material, né? De arquitetura, igreja, coisas assim. Patrimônio imaterial também. E tem um monte de coisa na cultura que a gente pode trabalhar patrimônio material. E quase ninguém se inscreve. Então, geralmente, é uma área que tem editais com essa área e pouquíssimos projetos inscritos, pouquíssima concorrência. Tá? Então, vocês podem ir analisando também por esse caminho e aí pensar, assim, aquele conceito inicial que a gente viu lá de manhã. Tem gente que não estava de manhã, né? Tá, então só vocês duas. Vocês podem falar rapidinho para mim só o nome, a área que vocês trabalham, se já tem experiência com edital? Só para eu entender. Meu nome é Ismaia, eu sou atriz e produtora. Morei no Rio de Janeiro durante 21 anos e estou aqui em Guarapuava, vai fazer 3. Então, já atuei em TV, cinema, teatro, como atriz e cantora, e também já trabalhei nos bastidores, né, em produção também de teatro e de cinema. Você é de lá ou é daqui? Não, na verdade, eu nasci em São Paulo, fui criada no Paraná, fiz a minha faculdade na FAP, lá em Curitiba, aí fui para o Rio de Janeiro. Tá. Aí, por questão de saúde do meu pai, eu vim para cá para cuidar dele. Voltou. Entendi. É que eu fui criada no Rio, né? O sotaque é do Rio. Eu falei de manhã cedo. Tá, então também teatro, audiovisual, tá. E você? Meu nome é Lisandra, eu faço parte da Liga do Flashback. A gente tem um grupo dos adultos, né, que a gente tem ensaio na parte da noite. E também começamos um trabalho com as crianças. Inclusive, eu não vim de manhã, porque tinha que educação das crianças hoje. A gente ia poder deixar eles, né? Sim. Os adultos têm na faixa de 50 pessoas e das crianças são 10. É um trabalho social, gente. Legal. Tá, de manhã, então, só para situar elas, de manhã eu dei uma geral sobre o conceito, né, de edital, de leis, de mecanismos e tudo mais. E aí agora a gente vai tentar ver mais na prática. Tá? Perdão. Perdão, gente. Então, eu trouxe esses editais que vocês vão poder ler, que eu falei bastante de manhã. Leiam os editais, tá? São editais do Estado, da Secretaria de Estado da Cultura, que estão em consulta pública ainda. Então, o que significa? Eles ainda não estão valendo, né? Eles estão lá disponíveis para até sexta-feira qualquer um chegar lá e sugerir alterações. Uma das alterações, inclusive, que eu vou sugerir, eu acho que muita gente vai também. Então, são 2 editais que estão lá, tá? É da Paulo Gustavo também, tá, gente? Recurso da Paulo Gustavo, que a gente viu de manhã. Guarapuava vai receber 1,5 milhão. Cada município vai receber uma verba proporcional ao número de habitantes. E os estados também vão receber uma verba, porque a gente está falando de uma cifra de 3,5 bilhões de reais. Então, eles dividiram entre os municípios. E os estados, as secretarias estaduais de cultura, também estão com verba da Paulo Gustavo. E a adesão dos estados foi de 100%. Todos os estados brasileiros pegaram a verba da Paulo Gustavo.
Municípios não foi 100%. Paraná não foi 100% dos municípios, quase todos, mas não foram todos. Então, assim, no Brasil, de uma forma geral, não foram todos que pegaram, mas quase todos, 98% dos municípios, mais ou menos, que pegaram essa verba, né? Que conseguiram receber a verba, mas que tem que executar até 31 de dezembro. Então, o estado do Paraná, não lembro a cifra, é uma grana alta, sim, né? Porque também é proporcional ao tamanho do estado, é bastante dinheiro. E aí eles têm que fazer vários editais lá para poder distribuir claramente, transparente, para toda a população artística, né? Então, eles já tinham feito a consulta pública de um edital de audiovisual, que foi feita no final do mês passado, se não me engano, no início desse mês, que estava lá para obras, acho que era longa e curta, não lembro quem leu, mas enfim, era só para o audiovisual. E agora eles lançaram esses 2 para as outras áreas, porque também no estado vai permitir as outras áreas. E são esses 2 que estão lá. O primeiro, ele fala de seleção de projetos de diferentes linguagens artísticas, então ele é bem geralzão, multiáreas, tá? Então entra lá naquele artigo 8º que a gente viu da Paulo Gustavo, que é para todas as outras áreas. Então, multiáreas, eles não especificam, ou especificam talvez, as datas, está tudo xizinho ali, porque não está valendo, né? Eles quando lançarem, vão pôr as datas de inscrição e o número e tal. Aí eles especificam aqui as linguagens, tá? Então, artes visuais, não sei se está dando para ler aí, vocês? Está muito pequenininho? Deixa eu ver se eu aumento. Porque eu já não enxergo. Agora melhorou? Deu? Aí aqui, dentro do objeto. Obviamente, vocês vão ler o edital inteiro, aquilo que a gente falou de manhã, só ler lá o que pode, quanto custa e até quando, né? E aí, tenta mandar assim mesmo. Mas não, leiam tudo, tá? Só que o que eu quero destacar aqui para vocês é essas partes, o que pode e quanto custa. Mas depois vocês têm que ler lá para ver o que precisa realmente para poder se enquadrar no edital. Mas, eles vão aceitar artes visuais, circo, dança, literatura, livro, leitura, música, ópera, patrimônio, que tinha acabado de falar para vocês, povos, comunidades tradicionais e culturas populares e teatro, tá? Então, todas essas linguagens são aceitas. O que os editais sempre exigem? A gente também falou bastante de manhã, eu tenho que ser o município de Guarapuava, o edital de Guarapuava. É só para Guarapuava? Sim, para residentes no município. Há quanto tempo? Porque eu ouvi gente falando, eu estou em Guarapuava há 4 meses, estou em Guarapuava há 1 ano. Há quanto tempo? Quem vai definir vai ser o edital, vai ser o município. O Estado está exigindo 6 meses no mínimo morando no Estado. Tá? Existem editais que pedem 2 anos no mínimo, a maioria. Tá? O Profice você tem que comprovar que se mora no Estado há 2 anos, pelo menos. Aqui, como a Paulo Gustavo é mais emergencial, eles têm que distribuir esse recurso logo, eles estão exigindo menos tempo, 6 meses, no estado do Paraná. Como que comprova isso, Grazi? Geralmente eles pedem um comprovante de residência atual e um comprovante de residência de 6 meses atrás, no nome do proponente. Tá? Não sei se o edital está falando exatamente isso, mas geralmente é assim. Vocês vão ler lá depois e saber como que vocês vão comprovar. O Estado tem uma cláusula no edital que 50%, o Estado do Paraná sempre faz isso geralmente, que 50% do montante total do edital sempre vai ser disponibilizado para proponentes não residentes na capital. Eles têm essa política, ainda bem, né, de descentralização, senão fica tudo em Curitiba, porque os grandes produtores, aquilo que eu falei de manhã, né, os nomezinhos que estão sempre lá, geralmente estão nos grandes centros. Então, os grandes produtores, o pessoal que é especializado, está geralmente na capital. E aí lá consegue a verba toda? Não, eles garantem que pelo menos 50% vai para o interior. Então, como que funciona isso? Grazi, o meu projeto, né, teve uma nota 80 e um projeto da capital 81. A gente está concorrendo ali na última vaga que sobrou. O meu vai passar, mesmo tendo menos nota que a capital, porque tem uma garantia que 50% dos recursos tem que ser para o interior. É um critério de desempate, digamos assim, tá? Então, a interior tem uma cota garantida. O que mais que é importante nesses editais do Estado? Esse aqui, olha, gente, ele aceita pessoa física e jurídica, tá? A pessoa jurídica, que nem eu falei de manhã, o CNAE lá, que é a atividade, tá?
tem que ser ligado à cultura, gente. Não pode ser de outras áreas, advogado, médico, sei lá, pintor, pedreiro, não pode. Tem que ser o CNAE ligado à área cultural. Tá? Ah, professor de arte, pode? Aí pode, é ligado à área cultural. Tá? Já teve gente perguntando, mas sou só professor, mas trabalha com arte, então pode. Tá? Aí tem várias coisas que, né, se a gente for ler tudo agora, vamos dormir aqui. Depois vocês vão ler com calma. Eles falam de pontuação, falam de um monte de coisa. E eles falam do valor. Aí é o que todo mundo quer saber, né? Qual o valor? Aí vem aqui, ó, do valor disponibilizado. Esse edital, é raro eu ver editais assim, tá? O que o Estado fez? Ele não estipulou o valor por projeto. Ele estipulou o valor total do edital, que eles têm 4.150.000 para este edital. Mas ele não estipulou o valor de cada projeto. Ah, tem que ser projetos de até 20 mil, de até 50 mil, de até 100 mil. Eles dizem que a distribuição será realizada levando em conta os critérios estabelecidos lá no item para avaliação de mérito. Então, o orçamento do projeto de vocês, que a gente vai ver amanhã de manhã, eu falei para quem está chegando agora, amanhã vocês vão chegar aqui, tomem um cafezão da manhã e venham para trabalhar orçamento, para fazer cálculo, para imaginar o que vocês vão gastar no projeto de vocês, tá? Eles vão avaliar isso e vai ter a nota, e vão distribuir esse recurso no montante. Então, pode ter projetos de 5 mil e projetos de 150 mil, 200 mil. Aí vem o que eu falei de manhã, quem lembra? O que o projeto tem que ter? Coerência. Ah, Grazi, como que eu vou fazer então o projeto se eu não sei quanto que eles vão dar? Você vai fazer a planilha coerente com o teu projeto. Se você quer executar um projeto pequeno no centro de Guarapuava, que você precisa de uma equipe de 5 pessoas e 20 mil é suficiente, vocês vão fazer um projeto de 20 mil. Vocês querem fazer um projeto que vai circular toda a região aqui, que vai até Foz, sei lá, Cascavel, com um grupo de teatro, vocês vão fazer um projeto de 200 mil. Vai ter que ser coerente com o projeto, tá? E aí vai ser avaliado lá pelos pareceristas e vai ser aquela etapa lá que eu falei da análise, vai ser classificado e eles vão chamar a quantidade de projetos até chegar àquele montante ali. Tá? Então, eles deixaram bem livre. O que é positivo por um lado e negativo pelo outro, só de vocês não saberem a concorrência, né? Não sabe com quem que vão concorrer, quantidade de projetos, de categoria, vai estar todo mundo concorrendo junto ao montante ali. Curitiba fez ao contrário. Curitiba dividiu um monte de categoriazinha, modalidade 1, 2, eram 10 modalidades para as outras áreas, né? Eram 10 modalidades. Então, tinha para livro, para não sei o quê, para várias coisas. E, geralmente, era 20 vagas em cada modalidade. E 20 mil cada... Todos os projetos tinham que ser de até 20 mil. Então, eles fizeram bem específico. Bem específico. Aí você já sabia exatamente com quem você ia concorrer, né? Ah, vou concorrer com o projeto só de publicação, por exemplo. 20 mil. Mas são só 20 vagas. Então, você pensa também, né? Ah, toda Curitiba, talvez... Aí ficavam me perguntando, Grazi, qual categoria você acha que eu coloco para que vai ter menos concorrência? Mas, gente, não tem como saber. Eu não tenho bola de cristal ainda. As pessoas querem que eu responda coisas que eu não tenho como saber, porque não tem saber quem que vai se inscrever, né, gente? Não tem como. Tá? Então, é tudo assim... vai no fluxo, né? Vai ser concorrido aí esses 4,5 milhões. Mas é muita verba. Então, se vocês pensarem, eu não vou escrever um projeto de 1 milhão, né, gente? Tipo, um quarto lá do negócio. Não adianta tentar um projeto de 1 milhão aqui. Mas projetos de 20, 30, 50 mil são super viáveis, talvez se forem bons projetos, de serem aprovados aqui. Tá? Principalmente vocês que estão no interior, que tem essa cota para o interior. Então, vai ter um monte de projeto de Curitiba maravilhoso, mas vai ter uma limitação também para a seleção deles, né? Então, acaba dando essa disponibilidade para vocês. O outro edital, gente, também da Secretaria Estadual, ele está mais específico, aí o pessoal do teatro, aí das companhias, das companhias, ele está bem específico, que é justamente para apresentações artísticas nessas áreas de circo, dança, música, ópera e teatro. Qual que é a diferença desse aqui? Ele é só para essas áreas, companhias, e eles já estipulam exatamente o que eles querem. Tá? Então, o objeto do edital, eles deixam claro aqui.
propostas artísticas nas áreas de circo, dança, música, ópera e teatro, já produzidas e prontas para circulação. Então, é um edital de circulação. E eles falam que vocês têm que apresentar... em uma dessas regiões... Então, olha só, a Guarapuava pertence a qual dessas aqui, gente? Desculpa a aula de geografia. Centro-Sul. Então, vocês podem, por exemplo, propor uma circulação que a gente estava falando de manhã. Eu quero propor não só em Guarapuava, mas na região. No de Guarapuava não dá, mas no do estado você já consegue. Vou propor na Centro-Sul. Então, vou circular aqui. Tá? Aí, eles falam que vocês têm que fazer pelo menos... eles também têm 50% para o montante do interior, só que eles estão exigindo só pessoa jurídica. Então, tem que ter um meio, pelo menos. O que vocês podem fazer? Eu sugiro que façam, quem tiver interesse, pelo menos. Entra lá na consulta pública e coloca lá. Sugiro que o edital tal de circulação aceite proponente pessoa física. Porque existem vários coletivos de teatro, de dança, de música que não estão constituídos juridicamente. E a Lei Paulo Gustavo permite que eles aceitem pessoa física. Eles fizeram isso aí, não sei por quê. Só querem pessoa jurídica. Tá? Então, para que serve a consulta pública? Para isso. Vocês vão lá, entram no sistema lá e reclamam. Esse edital podia aceitar proponente pessoa física porque existem coletivos, tal, que não estão constituídos. Se um monte de gente sugerir isso no estado inteiro, eles podem mudar o edital e aceitar pessoa física. Tá? A função deles é essa, ouvir a comunidade. Se a comunidade, muita gente da comunidade sugerir se uma pessoa só sugerir, eles não vão fazer. Agora, se um monte de gente sugerir, eles têm que fazer. Tá? Você também não estava de manhã, né? Agora que eu te vi. Desculpa, se quiser. Rafael, eu sou historiador, na verdade, eu tenho um projeto chamado Família História, que trabalha justamente esse aspecto cultural do alimento, patrimônio alimentar e tudo mais. Por isso que eu sou professor hoje, mas a minha ideia é desenvolver esse projeto com outros colegas. Então, é isso que me trouxe aqui. Legal. Daqui de Guarapuava. Sim, eu estou aqui também fazendo. Mas o projeto está hoje como MEI, né? E instalado aqui em Guarapuava. Legal. Então, provavelmente também já contempla aí dentro do edital do município e também você pode tentar os editais do estado, né? Bacana. Então, é uma sugestão que eu faço de vocês irem lá na consulta pública e já dizer, aceitem pessoa física, por favor, nesse edital aí, né? E eles também estipulam o valor já e a quantidade de apresentações, tá, gente? Lá no valor, do valor do projeto, do valor disponibilizado. Eles têm 6.200.000 para esse edital. Serão aprovados, no máximo, 50 projetos. Eles já estão dizendo quantos projetos tem de vaga e o valor, 124 mil para cada companhia. Para realizar 10 apresentações em 5 municípios. Então, não adianta vocês pensarem, vou realizar 2 apresentações, uma em cada município. Aí você já perde o edital. Vocês têm que cumprir. Aí, nesse edital, está bem específico o que eles querem. Aí, vocês têm que cumprir. Por isso que tem que ler o edital. Né? Esse edital exige que sejam 10 apresentações em 5 municípios. Então, 2 apresentações por município, né? De uma daquelas regiões. Então, aqui vocês, Centro-Sul, né? Se forem propor para cá, né? Pode propor para outras regiões também ali. Tá lá. Eles querem gastar menos com deslocamento, né? A ideia é se concentrar, porque 124 mil, uma circulação grande, não dá muito, né? Dependendo da companhia, da quantidade de gente, não dá. Então, a proposta desse edital é uma circulação ali, né, mais local. Tá? Trouxe esses 2 de exemplo para vocês verem como que o edital pode ser muito variável, um totalmente aberto, qualquer valor que vocês quiserem, qualquer área, vocês que decidam, e outro que eles estão bem específicos, o valor, a quantidade, o que pode. Tá? Existe edital de tudo que é tipo. Então, vocês vão ter que ler o edital de Guarapuava para saber o que vocês vão poder propor. Tá? E quem quiser, vai lá na consulta pública, gente, até sexta, e fala, pessoa física. Eu até tenho MEI, porque eu já pensei, porque eu tenho projeto de dança também. E eu tenho uma parceira no coletivo lá, a gente tem 2 MEIs já dentro do coletivo. Então, uma delas pode ser a proponente.
Só que eu acho injusto porque existem coletivos que não têm ainda, né? Então, que sejam pessoa física também. Você vai propor, Grazi? As pessoas sempre me perguntam. Vou. Todos os editais que eu abro, eu vou propor. Gente. Se eu puder propor, eu vou propor. Tá? Isso aí. Se fosse aprovado, é outros 500, mas propor, eu vou. Daí eu trouxe, então, olha, alguns exemplos. Nossa. Agora vamos ver se vocês vão conseguir ler. Trouxe exemplos de projetos. Deixa eu mostrar aqui também. Para quem nunca entrou no CISPROFICE, eu tentei dar um print da tela. Vamos ver se dá para vocês enxergarem daí, ó. Que são as abas, ó. Então lembra que de manhã eu mostrei para vocês as perguntas, né, que vocês têm que responder sobre o projeto. Dentro do CISPROFICE, que é esse do Estado, já vem as abinhas lá, com todas aquelas perguntas, ó, que são em abas, tá? Não sei se está dando para ler, tá bem apagadinho, né? Mas são abas, que lá dentro do projeto, do sistema, vocês clicam aqui e editam a aba. Tá? Então, vai vir sempre a identificação lá, que é o básico da inscrição, e aí vem as perguntas. A apresentação, que lembra de manhã? Os objetivos, justificativa, porquê, o orçamento, quanto. Então, vai estar tudo já por aba. O CISPROFICE é um sisteminha muito fácil de usar, muito intuitivo. Tá? E já está tudo lá pronto, é só vocês irem preenchendo com os dados do projeto. Aí quem que usa esse sistema? O Estado e a Fundação de Curitiba também usa esse. É um sistema que está disponível para qualquer município do Estado, só que eu acho que tem que fazer alguma questão jurídica lá, eu não sei como é, que a maioria dos municípios não usa. Mas podem, é um sistema aberto para todos os municípios do Estado do Paraná. Mas como a gente estava falando de manhã, o pessoal de Guarapava provavelmente vai usar o sistema do próprio município.